Fala pessoal, graça e paz, eu sou André Augusto e hoje nós vamos para mais um vídeo da nossa série Sendo Cheio do Espírito. Nessa playlist nós falamos sobre fé e ciência. Você que não sabia disso, provavelmente você não era inscrito em nosso canal. Então eu te convido a inscrever em nosso canal, deixar aí o seu like, compartilhar os nossos vídeos e também não perder todos os 30 e poucos vídeos que eu fiz dessa playlist. E hoje eu quero trazer um assunto bem diferente, mas um assunto muito interessante. Você sabe o que a ciência perdeu com a escassez dos policientistas? O que é policientista? Você sabia o que é policientista? Policientista é também conhecido como polímatas, mas eu vou falar isso depois da nossa vinheta. Roda a vinheta. Então, pessoal, a polimatia, ela quer dizer que trata de cientistas que dominam mais de uma área. Cientistas que são formados, por exemplo, em física, mas também em química e dominam as duas áreas. Um historiador, um geólogo, um pintor e inventor, um escultor e um teólogo, filósofo. Então ele domina mais de uma área. Muitos dizem que para ser um polímata ele precisa de dominar mais do que duas, talvez 3 e 4 áreas. Mas a maioria diz que duas, já basta e essa pessoa já é considerada um polímata, um policientista. Então, pessoal, a polimatia ela emerge 3 elementos comuns e são a abrangência, a profundidade e a integração. Isso mesmo, a abrangência, como nós acabamos de falar, que domine várias áreas. Agora, a profundidade é essencial na polimatia, porque se a pessoa não tiver profundidade, ela é conhecida como diletante. Diletante é uma pessoa que adquiriu aquele conhecimento de forma leviana e ela não aprofundou. Então precisa de ter profundidade. A pessoa tem que ter propriedade do que ela está falando, naquilo que ela está ensinando, ou porque ela está utilizando aquela disciplina ou aquela área numa pesquisa, por exemplo. Então ela precisa ter propriedade, ela precisa de ter profundidade. E um outro elemento que eu digo que é um dos mais importantes é a integração. Porque não adianta você conhecer a disciplina A e a disciplina B, mas você não fazer uma sinergia dessas disciplinas. Então é interessante que o polímata ele utilize o seu vasto conhecimento para poder colaborar, corroborar com a sua invenção, com a sua pesquisa e por aí vai. Olha, um dos grandes polímatas, pai da polimatia, é Leonardo da Vinci. Talvez você conhece ele apenas pela pintura da Mona Lisa, aquele quadro da grande ceia de Jesus e seus discípulos. Mas Leonardo da Vinci ele tinha muito mais outras atribuições. E aqui ele tinha, olha, ele era escultor, pintor, escultor, ele era arquiteto, ele era engenheiro, ele era matemático, ele era filósofo, ele era químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anatomista, escritor, poeta e músico. Nossa, eu acho que eu contei 17. Muita coisa, né? Talvez por isso que ele é chamado pai da polimatia. Agora, nós temos muitos outros, Albert Einstein, Isaac Newton, Shakespeare, muitos outros. Mas no Brasil também temos, poucos, mas temos. Nós temos aí Pontes Miranda, Joaquim Cardoso, nós temos Rui Barbosa, Santos Dumont, nós temos Dr. Enéas. Você lembra dele? Meu nome é Enéas. Por que eu não votei naquele homem? Sábio homem. Então, todo mundo achava que ele era ali, um militar, um cara bem conservador, mas o Dr. Enéas, ele era um médico com mestrado em cardiologia, mas ele também fez licenciatura em matemática e física, e também já ministrou aulas, por exemplo, como biologia, como português, como química. Então ele era considerado um polímata. Então, pessoal, agora vamos falar o porquê que nós perdemos com a escassez dessa polimatia. Um recém-livro lançado chamado Range, Alcance, numa tradução livre, David Epstein, alguma coisa assim, ele diz que cientistas influentes têm maior probabilidade de cultivar interesses diversos fora do seu campo primário de pesquisa em relação à média de cientistas.
Estudos mostram que cientistas vencedores do Prêmio Nobel têm 25 vezes mais chances de cantar, dançar ou atuar do que seus pares. Também tem 17 vezes mais probabilidade de criar arte visual, 12 vezes mais de escrever poesia e 4 vezes mais de serem músicos. Isso eu tirei, né, da revista, do site, na verdade, epocanegócio.globo.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo este link. Então você pode reparar que os grandes vencedores de prêmio Nobel ou cientistas que estavam em evidência eram cientistas que não detinham apenas o conhecimento restrito a uma especialidade, mas eram abrangentes, estudavam várias áreas, e isso colaborava para que eles tivessem boas invenções e boas pesquisas a ponto de ganharem, né, o título do prêmio Nobel. Agora, pessoal, eu estou falando muito sobre, né, estou dando relevância aos cientistas, os policientistas, mas não quer dizer que eu vou contra os especialistas, não, até porque eu não sou um polímata. Então muitas pessoas são especialistas, mas olha, eu sou a favor desses especialistas desde que eles não sejam desonestos. Por quê? Como assim, André, desonesto? Olha, deixa eu explicar para vocês. Por exemplo, você tem um conhecimento da área de física. Vamos dar um exemplo mais claro. O padre que criou, né, a teoria do Big Bang, Lemaitre, ele era filósofo, né, teólogo e físico, mas ele não tinha conhecimento de química. E a lei da física, a própria teoria do Big Bang, nós já falamos sobre isso aqui, se eu não me engano, no último vídeo, eu vou deixar um card para vocês aí, relembrar esse vídeo. A própria física não tem muitas respostas para a teoria do Big Bang. Mas quando você leva à luz da química, aí que não tem resposta nenhuma. Você vê que realmente a teoria está falida. Então, o interessante de você ter um conhecimento estrito é desde que você busque outros conhecimentos. Você tem um conhecimento restrito, mas você é abrangente porque você busca novos cientistas, cientistas imparciais, né? Não cientistas parciais, porque você estiver dentro de uma sociedade que ela já é uma sociedade, por exemplo, a sociedade evolutiva. Se você levar alguma coisa que vai contra os ideais deles, então o que vai acontecer? Eles não vão comprar a sua ideia. Então, se você procurar um cientista dentro da sua sociedade, não procurar na área imparcial, você talvez não vai ser bem sucedido na sua pesquisa, porque você está sendo colaborado pelos dogmas e crenças da sua sociedade. Então, o cientista ele tem que ser honesto. Aí sim, mesmo o seu conhecimento restrito em uma área só, vai lhe agregar algo, porque ele vai buscar de outras pessoas o conhecimento. Por exemplo, em 1965, lá na Suíça, em Genebra, houve um encontro de evolucionistas com matemáticos. E esses evolucionistas queriam mostrar para os matemáticos como eram a teoria da evolução. Então, eles queriam ver a probabilidade à luz da matemática. Sabe o que aconteceu? Os matemáticos falaram assim, olha, infelizmente a sua evolução é impossível de acontecer, nem com todos esses milhões e bilhões de anos que vocês dizem. E o que aconteceu? Acabou que isso foi enfraquecendo esses encontros, e as pessoas que estão trabalhando dentro dessa área evolutiva, elas acabam não mais buscando o conhecimento de outra área, porque acaba acontecendo esses impasses, acontecendo esses atritos, e por isso, né, os cientistas mais honestos, eles vão fazer o quê? Realmente, essa teoria minha não tem como acontecer, vou desistir disso. Mas a própria crença e o próprio dogma os levam a batalhar, né, desesperadamente para tentar provar algo que já está derrubado há muito tempo. Olha, deixa eu trazer um outro exemplo assim, muito claro para o nosso dia. Imagine um carro. Imagine que você quer construir um carro. Você é um ótimo mecânico, conhece até um pouco de hidráulica. Você vai lá e constrói aquele carro com rodas, volante, motor, bancos, né? Constrói um carro, pinta, bonitão o seu carro. E aí você não tem um conhecimento muito bom na área de elétrica, mas aí você tem uma noção bem superficial. Então você vai lá e compra uma bateria novinha, coloca lá no carro, você compra os faróis, compra alguns componentes para poder dar partida ali do seu carro, e você faz toda aquela ligação,
e beleza, ó, o carro está funcionando, bateu a chave, funcionou, e você rodou, né, deu seu rolê na cidade, ligou o farol na hora que anoiteceu e tal, e de repente quando você está vindo embora, você repara que aquele farol apaga, mas aí você chega em casa, guarda o carro e fala assim, amanhã eu olho isso. No outro dia você vai ligar o carro e nada, a bateria descarregou. Aí você para e pensa, nossa, mas por que essa bateria descarregou? Mas o que aconteceu? Aí quando você procura, né, um eletricista, ou seu vizinho eletricista passa e fala assim, ô rapaz, faltou um elemento importante aí chamado alternador, ele que ia gerar a energia para sua bateria. Agora você compreendeu que um cientista sozinho, com o seu conhecimento apenas, ele não vai longe. Então ele precisa de mais pessoas, ele precisa daquele terceiro elemento que nós falamos da polimartia, que é o que? A interação, a sinergia de conhecimentos. E nós podemos perceber que o mundo ele mudou muito. No passado, nessa época aí de Leonardo da Vinci, talvez de Isaac Newton, os cientistas buscavam diversas áreas, mas chegou um determinado ponto que os cientistas começaram a se estreitar e se especializar apenas em uma área, e talvez isso tenha até prejudicado. Quando você estuda um pouco sobre neurociência, principalmente em neuroplasticidade, você entende que o nosso cérebro, ele gosta de diferentes assuntos. O nosso cérebro gosta de estudar o conteúdo A e o B ao mesmo tempo. Isso gera essa plasticidade no nosso cérebro e ajuda o que a gente conseguir solidificar aquele conhecimento e tornar um cérebro mais criativo, um cérebro que inventa mais. Por quê? Ele não é um cérebro que está restrito a apenas uma área, mas ele conhece diversas áreas. E por um bom tempo a nossa ciência ficou restrita. Mas com a chegada da tecnologia, com as plataformas de pesquisa, as pessoas começaram a ser mais, vamos dizer, mais interessadas à informação. E percebemos que nos dias de hoje as pessoas começam a buscar mais conhecimentos. Talvez algumas de forma superficial, de forma leviana, mas muitos estão se especializando mesmo em diversas áreas, justamente para o quê? Ser ótimos profissionais, ser pessoas melhores, pessoas mais imparciais, pessoas com a mente mais aberta. E trazendo um outro exemplo bíblico que eu não poderia deixar de trazer, é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era apenas um teólogo conhecedor das escrituras, ele também era um filósofo. Quando ele estava lá em Atenas, quando ele foi pregar no Areópago, se eu não lembro o nome era este mesmo, Paulo ele pregou lá com autoridade, porque ele não dominava apenas a palavra do Senhor, mas ele também conhecia, né, da ciência humana, da filosofia, e ele utilizou ali aquele altar de um Deus desconhecido para pregar o seu Deus. Então é importante que você, mesmo que não tenha um conhecimento vasto, mas que você procure desenvolver no seu cérebro outras áreas, quem sabe mesclar o seu conhecimento científico com a arte, com a música. Isso ajuda muito o nosso cérebro. Então, você que gostou do nosso vídeo, hoje justamente um vídeo sobre os policientistas, os polímatas, eu quero que você deixe aí o seu like, se inscreve no nosso canal e no próximo vídeo, quem sabe, nós vamos trazer mais uma informação aqui sobre fé e ciência. Que Deus abençoe a sua vida.